はい。今日は前回の続きで、助詞の使い方について、詳しく、でも分かりやすく説明しようと思っています。のってやつは、どの時にどう使うのか見ていきましょう。日本語リンチャンネルへようこそ。Então vamos lá, vamos desenvolver mais o nosso grid, né? Seguindo o vídeo anterior. Relembrando, recapitulando, o que é o grid? O grid é uma representação visual da gramática japonesa. Na verdade, vai englobar toda a gramática japonesa, uma coisa que realmente é inédita, né? Você pode procurar em qualquer lugar e não vai encontrar isso. E para que serve isso? O que eu faço com essa representação visual da gramática? Você vai conseguir entender as regras, as relações que existem entre as palavras japonesas. Muitas vezes você pode ficar confuso sem saber o que significa aquela palavra mesmo ali, quando ela está inserida daquele jeito na frase, né? Como que você monta a sua própria frase, ou seja, te falta conhecimento de gramática. O grid por si só, diretamente, não vai fazer você conversar mais japonês, né? Para treinar isso, precisa de outras coisas. Ele, claro, indiretamente vai te ajudar a você compreender melhor o japonês, a falar melhor, a falar com mais propriedade, com segurança, né? Mas a função dele é o quê? É você resumir todas as regras gramaticais de uma forma visual, né? Em que você pode depois treinar, tirar suas dúvidas, né? E suas conclusões até. Então essa que é a grande vantagem. Aqui agora então, o que estamos vendo, né? A gente já viu que o grid evoluiu para 4 blocos, certo? Blocos semânticos, vamos dizer assim, blocos de significado. O primeiro deles é o bloco que tem palavras de objeto. São os objetos numa frase. Então, quando eu falo assim, comi uma maçã, maçã é o objeto. Carro em japonês é kuruma. A palavra kuruma é um objeto. Tem esse significado de objeto geralmente dentro da frase. Lugar seria qual palavra? Por exemplo, escola, né? Gakko. A palavra gakko significa escola. Então ela ficaria dentro desse bloco. Seres, né? Pode ser qualquer ser. Por exemplo, neko, gato, né? O gato fica aqui, pode ficar aqui no ser. Eu colori até de um jeito para facilitar um pouquinho essa percepção. Então o objeto está cinza. Imagina um bloco, sei lá, de concreto, de cimento, né? Então o objeto é cinza. Lugar, então você imagina terra. Terra é marrom. Seres com sangue, por exemplo, por isso que está rosa. O tempo, né? Palavras de tempo como hoje, este ano, né? Hoje, por exemplo, é kyo, ficariam aqui. Então, em primeiro lugar, nós temos esses blocos e as palavras ali dentro. A gente já aprendeu como utilizar a gramática básica ali para atribuir nomes a objetos, por exemplo. E aí a gente seguiu um caminho na vertical. O vídeo de hoje a gente vai ver a partícula, né? No, joshi, no. Joshi significa partícula, né? Joshi. E a partícula primeira que a gente vai ver aqui, né, depois do a, é o no, no. Em japonês, o hiragana no, para você que ainda não viu, é esse aqui. Eu costumo brincar assim com o pessoal que geralmente eu estou dando aula, com o que parece esse hiragana. Esse hiragana, né, muita gente pode falar, sei lá, parece um olho, mas isso não vai te ajudar. Esse hiragana, ele parece com um novelo, né? Por isso que ele é no de novelo, certo? Então, você imagina aqui, ó. Então imagina, isso aqui é como se fosse um novelo, né? E ele é até feito desse jeito aqui, de dentro para fora. Então imagina um monte de linha aqui enrolada, né? E virou um novelo. Então esse é o no de novelo e é um novelo novo, tá? Não é um novelo qualquer, é um novelo novo. Tá dentro do pacotinho, certinho, né? É diferente do irmão dele, que é o nu. O nu. Olha só. O nu também parece um novelo, mas só que um novelo já que foi aberto. Tá vendo que ele tá até meio caído, né? E aqui temos duas agulhas de tricô fincadas aqui no novelo e a linha puxada aqui, ó. Tem a linha já puxada aqui para fora, né? Então é o nu. E ele chama desse jeito porque a mulher foi fazer a roupa pro marido e ainda não terminou, né? Deixou lá, só espetou no novelo e saiu. Então o homem ainda está nu. Por isso, esse é o nu, de homem ainda está nu, né? Talvez ajude você a lembrar.
Mas vamos esquecer o homem nu, né? Temos que esquecer do homem nu e vamos continuar agora aqui a partir do no. Então a partícula no, ela cria uma relação entre as palavras, certo? Geralmente, uma relação de posse, mas não só isso. Imagine aqui, a palavra eu em japonês é o watashi, uma delas é o watashi. Vamos supor que eu tenho um carro, que é e carro em japonês é kuruma. O no é como se fosse uma linha que pode ligar essas duas palavras. Imagina aqui que eu desenrolei esse novelo aqui, né? E aí eu linkei, né? Eu conectei o watashi com kuruma. Então, agora esse carro me pertence. Então o no tá bem aqui no meio. É a linha aqui, ligando um com o outro. Então agora é o carro de mim. Fica estranho, né? Mas seria isso. Carro de mim. Carro de eu. Watashi no kuruma. Watashi no kuruma. Meu carro. Meu carro. Certo? Então o no estabeleceu essa relação. Agora, como que a gente iria representar isso no nosso grid? Para dar um desenvolvimento dele e explicar essa relação, tá? Esse kuruma é uma palavra que é um objeto, um lugar, um ser ou tempo. Claro, é objeto, né? O carro fica aqui, certo? O carro fica aqui. Agora, o no dentro do grid, ele vai ficar bem aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui. A gente vai só marcar o grid desse jeito. Olha só, aqui é a posição do no, né? Ficaria desse jeito, marcado aqui dentro. Então, frases utilizando o no, elas iriam ficar ali dentro. Mas como assim, né? Imagina que isso aqui pode aumentar, né? Para conter aqui as nossas palavras, certo? Então, o no tá aqui, ó. Botar o no aqui, né? E o watashi, né? O watashi. E aqui fica o kuruma, certo? Watashi e kuruma. O watashi no vira uma expressão que é, na verdade, como se fosse um adjunto adnominal, ou seja, ele está qualificando o kuruma. Não é mais qualquer kuruma, é o kuruma que é meu, é o watashi no kuruma. Então, essa frasezinha toda é um bloquinho que fica colado com o objeto, certo? Um detalhe interessante, né? Espero não complicar, mas isso aqui, na verdade, pode ser. Aqui nós temos o quê? Um ser, né? Que tá virando aqui um qualificador para o kuruma, né? O watashi é um ser e tá qualificando o kuruma. Nós podemos também tirar qualificações de qualquer um dos outros blocos, né? Geralmente, quando é ser, a gente vai ter uma relação de posse, né? Mas poderia ser, por exemplo, vou colocar aqui, ó, um objeto também qualificando. Por exemplo, vamos supor que em vez de kuruma fosse doa. Doa é porta, né? Então eu poderia ter um objeto kuruma aqui do lado. Olha lá, cinzinha, né? Kuruma aqui, ó. E ele tá qualificando doa, que é porta. Ele tá qualificando doa. Olha só. Então eu posso falar assim, ó. Kuruma no doa. Porta do kuruma. Watashi no doa. Porta de eu. Minha porta. Watashi no doa. Watashi no doa. Kuruma no doa. Porta do kuruma. Certo? Aqui então nós temos um objeto servindo de qualificador para outro objeto. Nós temos um ser servindo de qualificador, né, para um objeto. Podemos também ter um lugar, por exemplo, uchi, né? Uchi é casa, minha casa. Pode ser também ie, também que é casa, né? E aí no caso, ie é uma palavra que é o quê? É ser, né? Ela é objeto? Não, ela é lugar, certo? Então, ie no doa, porta da casa, né? Porta da casa. E a palavra ie é um lugar, certo? Ou seja, os bloquinhos semânticos aqui, eles fazem qualificação, né? Pode fazer qualificação para qualquer um. Então, quando a gente fala de um objeto qualificando o outro, geralmente vão ser partes, né? Geralmente vão ser partes, vão ser funções, vão ser propriedades. O ser
muitas vezes vai ser posse. Lugares, muitas vezes vai qualificar, né, como sendo parte desse lugar, né? Então, por exemplo, uma parte da casa é a porta, né? Poderia ser também aqui, ó, telhado, yane, ie no yane wa, né, kuroi, né? O telhado da casa é preto. Então, aqui eu também posso ainda ter o tempo qualificando um objeto. Olha só. Então, que tempo, por exemplo? Eu posso fazer assim, ó. Kyonen no kuruma. Kyonen no kuruma. Então, carro do ano passado. Kyonen é ano passado. Então, eu posso falar aqui, ó. Kyonen no kuruma. Carro do ano passado. Então, esses 4 bloquinhos são miniaturas aqui, né, só para ilustrar para você a transformação que está acontecendo aqui, com o no servindo de qualificador para Kurumá, certo? Qualificador é também função de posse, né? Eu posso falar assim, ó, Isha no Kurumá. No vídeo anterior você já aprendeu sobre Isha, que significa médico, né? Então quando eu falo assim, ó, Isha no Kurumá, carro do médico, certo? O carro do médico. Isso é interessante, você vai ver que a gente vai destacar muitas vezes os estudantes ficam perdidos assim, né? Numa frase que tem no e até na hora de construir para saber de quem na verdade que está falando, né? Às vezes troca o sentido, em vez de falar Isha no Kurumá, fala Kurumá no Isha, mistura, por exemplo, né? Então, no japonês, essa ordem aqui costuma ser um pouco diferente, ao contrário, na verdade, do português, né? Ao contrário do português. Quando eu falo o carro do médico, de quem que eu estou falando? Eu estou falando do carro ou estou falando do médico? Eu estou falando mais do carro, né? O carro do médico. Quando eu falo a porta da casa, eu estou falando mais da porta ou da casa? A porta da casa. Eu estou falando mais da porta. Por isso que o foco aqui, né, é o objeto. É ele que está mandando. Não é o Isha, não é o Ie, não é Kyonen, não é Kurumá. Eu estou falando estou falando desse objeto, né? Estou falando desse objeto. Então, isso você consegue visualizar aqui, né? A importância. Quem é quem? Quem é que está mandando aqui? É de quem que eu estou falando? Se eu inverter, o que que acontece? Você visualiza aqui, certo? Então, agora, você vai saber, isso aqui fica aqui dentro. Olha, vai ficar aqui dentro. Eu vou tirar os bloquinhos, né? Vou tirar os bloquinhos. Onde que isso vai ficar representado no grid? Aqui, ó, bem do ladinho. Bem do ladinho, certo? Aí agora, mentalmente, você pode imaginar que aqui dentro, né, tem... Se você colocou Kurumá aqui, ó, né? Você quer falar, por exemplo, vamos supor, o meu carro. Quando eu falo o meu carro, eu estou falando de mim ou estou falando do carro? Se você... às vezes você pode ficar em dúvida, né? Sobre o que eu estou falando. Mas é só botar, por exemplo, um adjetivo. Por exemplo, o meu carro é preto. Quem que é preto? Sou eu ou é o meu carro? Né? O meu carro é preto. Eu estou falando então do carro, né? Por isso que ele ganha um foco aqui, ó. E o Atashi no, que é meu, vai ficar aqui dentro, escondidinho. O Atashi no Kurumá. Se eu estiver falando assim, o telhado da minha casa, né? De quem que eu estou falando? É do telhado ou é da minha casa? Né? O telhado da minha casa é preto. Né? O telhado, já começa já falando. Geralmente a primeira palavra é de quem que eu estou falando. Né? O telhado da minha casa. Eu estou falando sobre o telhado. Telhado é yane. Yane, né? Agora, da minha casa. Como é que é casa? Uchi. Uchi. Né? Minha casa é uchi. Certo? Imagina então que está aqui dentro do verdinho, né? A casa é uchi. E o no é só ligar uchi com yane, né? Uchi com yane. Então, telhado da casa. Telhado da minha casa. Uchi no yane. Certo? Então, esse pedaço todinho, uchi no, vira um qualificador que está aqui dentro. Certo? Um qualificador que está aqui dentro. Tá? Vamos ver aqui se você entendeu isso com alguns exemplos. Vamos supor que eu quero falar isso aqui, ó. Por exemplo,
Brinquedo. O brinquedo, tá? A frase é essa, o brinquedo da criança. Eu tô falando do brinquedo ou da criança, né? Aí tá. Quem que é o objeto aqui, né? Então, se eu falar assim, o brinquedo da criança tá quebrado, o brinquedo da criança é branco, né? Você já entendeu? Eu tô falando do brinquedo, né? E brinquedo é omocha, né? Omocha, certo? Omocha. E criança? Criança é kodomo, né? Então você vai começar a construir as suas frases iniciais, né? Kodomo. Como é que eu ligo agora para dizer que uma coisa pertence à outra? Né? Com o no. Vou colocar o no aqui dentro, ó. Vou deixar o no aqui dentro. Pronto, ó. Kodomo no omocha. Brinquedo da criança. Kodomo no omocha. É assim que faz. Muito bem. Então vamos fazer agora então um pequeno exercício para fixar o que a gente viu até agora. O no tem então como se fosse uma tradução de da, do, ou seja, indicando uma certa relação entre as palavras, muitas vezes de posse, né? Então vamos aqui o primeiro exemplo que a gente tem. Então tente ler. Watashi no biru. Watashi no biru, né? Qual que é a tradução que fica? Cerveja de mim, cerveja de eu, minha cerveja. Watashi no biru, watashi no neko, watashi no inu, watashi no uchi, né? Watashi no gakko, né? Então é meu, né? Watashi no biru. O próximo aqui, o que está escrito? Anata no ringo, né? Para traduzir de trás para frente, né? Maçã de você, sua maçã, anata no ringo, né? Maçã de você. Kyonen no sumaho, smartphone do ano passado, smartphone do ano passado. Kyonen no sumaho. Embaixo, o que está escrito? Isso, gakko no yane, telhado da escola. Gakko no yane. Gakko no yane wa, né, hairo desu, né? Gakko no yane wa kuroi desu. Gakko no yane wa shiroi desu. Então, você já vai entendendo a relação entre a palavra yane, que é uma coisa, com o local gakko. Isso é só um detalhe. Muitas vezes, quando você estiver lendo, lendo, você não precisa saber se é uma relação entre objeto, pessoa, lugar, nada disso. É simplesmente uma análise que a gente está fazendo aqui mais aprofundada, né? Mostrando o que acontece. E o que acontece? Sendo que com pessoas geralmente vai ter um significado de posse e com lugares muitas vezes vai ser partes, funções, né? De objeto para objeto vai ser também partes, funções, como aqui, ó, kuruma no taia, pneu do carro. Kuruma no taia, pneu do carro, certo? Ou seja, uma parte do carro. Então aqui geralmente objeto para objeto, né? Que pneu é um objeto, kuruma também é objeto para objeto, vai ter muitas vezes função de parte, de propriedade, né? De função, certo? Então a gente fica por aqui e vamos continuar no próximo vídeo ainda utilizando a partícula no e expandindo mais ainda o grid, né? Já mata né?